Hoje vamos contar a história do padre Aloísio Felipe Verla, ele que é pároco aqui em Selba, nascido aqui na cidade e que anunciou a sua despedida dos trabalhos religiosos aqui no município. Padre Aloísio, obrigado por nos receber, é um prazer conversar com o senhor. E para iniciar essa nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse a sua história, de onde o senhor vem, família, o porquê de escolher esse caminho, que são 46 anos já nessa trajetória. Tudo bem? Eu seguro. Bom dia, Andrei, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Obrigado pela lembrança de vir aqui até Selba para a gente poder falar um pouco da história da gente. Eu sou natural aqui desta cidade de Selba. Nasci em maio de 52, portanto estou com 71 anos de idade e também me criei aqui como filho de pequenos agricultores. Estudei na escola das irmãs e foi ali que foi nascendo também a minha vocação. Nesta igreja matriz, eu também de pequeno, de piá, fui coroinha, no tempo em que a gente respondia em latim, e tudo isso foi ajudando um pouco a formar o meu desejo de ser padre. Além de, na época, Selba ser uma cidade, uma paróquia, que a gente dizia um celeiro de vocações. Penso que na região é a cidade que mais tem padres que surgiram daqui, como também irmãs. E desse desejo de ser padre, fui enviado para estudar em Erechim. Isso no ano de 1964. Em 65, na grande neve que deu, fizemos bonitos bonecos lá em Erechim, no seminário, onde estudei, fiz o ginásio e depois o científico no Colégio Mantovani. Após, fui a Viamão, no Seminário Maior, onde fiz a filosofia e depois a teologia na PUC, em Porto Alegre. E assim, no dia 31 de dezembro de 1977, me ordenei padre nesta igreja, na presença do bispo Dom Cláudio Collin na época. E no dia 1º de janeiro rezei minha primeira missa. Fiz um pequeno período de parada, de férias, e então iniciei a minha caminhada como padre da paróquia Bom Jesus em Carazinho, como vigário paroquial, depois na paróquia São Cristóvão, em Passo Fundo, e no ano de 79 vim aqui no seminário de Itapera ajudar o cônego Bento Binsfeld, que estava bastante doente. Ajudei então com a gurizada na formação e cuidando da granja do seminário. E com a morte do cônego Bento em dezembro, dia 5 de dezembro, no começo dos anos 80, fui nomeado para ser vigário paroquial ou temporário em Colorado, pois o padre estava doente. E dos 4 meses que eu devia ficar em Colorado, acabei ficando 19 anos. Talvez os anos assim de toda a minha juventude, fiz lá em Colorado, com aquela gente boa, gringada lá. E tenho muitas lembranças boas desses anos todos. A tal ponto que agora há 2 anos, fui vigário novamente de Selba e Colorado e recordei toda aquela caminhada. De Colorado eu fui para Montauri. Montauri é uma terra de italiano 100%, lá perto da região de Casca de Serafina Correia, Marau. Lá 99% pelo censo são italianos. E aprendi a falar italiano.
Aprendi a falar italiano, menos bestemar, claro, né? De Montauri eu vim para o seminário de Itapera, onde fui reitor nos anos de 2005 e 2006. E no dia 17 de janeiro de 2017, vim para a Selva. E acabei ficando 17 anos por aqui. E com certeza sou muito grato a Deus, a nossa diocese que me deu a oportunidade de trabalhar aqui na minha própria terra. Não é tão comum assim, mas foram anos muito bons, bem dedicados. E como tudo, chega o momento de a gente dizer que conclui um ciclo. E esse momento chegou, por isso estou fazendo a minha despedida e passagem. A gente pode conhecer o seu ambiente de trabalho aqui, sim, padre? E sim, entrando na igreja, eu quero já perguntar para o senhor quais são as principais memórias que o senhor vai levar desse local, né? Aquelas bonitas, outras que o senhor também esteve ao lado de pessoas enlutadas, né? São muitas missas de corpo presente realizadas aqui. Sim. Eu vou pedir para a gente mostrar aqui as imagens de uma igreja lindíssima, né? E muito tradicional aqui na nossa região do Alto Jacuí, porque a comunidade de Selba hoje ela se declara católica em quantos por cento, padre? Era, há anos atrás, o padre Cláudio, ele tinha uma expressão que dizia assim, que Selba era a capital da fé. Hoje não, a porcentagem ela diminui, assim como em todas as cidades, mas a grande maioria, pelo último censo, era mais de 90% católicos ainda, né? E as memórias que o padre guarda da sua igreja, do momento, do primeiro passo, todas as celebrações, as missas e os sacramentos que a gente celebra. Ontem de manhã celebrava a última vez a missa das quartas-feiras de manhã, às 7, e eu lembrava para o pessoal, 50, digamos, façamos 50 semanas por ano, quartas-feiras por 17, umas 800 vezes celebrei a missa na quarta de manhã. Agora imagina, a gente celebra 5, 6, 7 por semana, né? Então, de um lado, a gente lembra a celebração da Santa Missa, que eu procurei sempre cuidar em celebrar bem, com espiritualidade e, ao mesmo tempo, com conteúdo. Porque eu acho que é importante que o padre, de fato, possa transmitir e esmiuçar a palavra de Deus para que ela se torne desafio de vida para os cristãos. Então, as celebrações, eu guardo assim a memória de uma evolução inicial, mas também agora nos últimos anos se percebe, o pessoal diz que é geral, mas isso não me interessa, por aqui eu digo, a frequência, a participação, ela não é mais a mesma de muitos anos atrás, né? Tanto na matriz como nas capelas. Aqui nesta igreja celebramos os batizados, a lá pia batismal. Vamos chegar mais perto lá daquele altar tão bonito, né? Mais ou menos, nós fizemos o levantamento, eu fiz quase 800 batizados nesta igreja. Foram 130 casamentos aqui celebrados, mas 1000 primeiras Eucaristias e crismas. E o momento, algo que eu sempre fui muito atento e dediquei tempo é quando existe doença nas famílias e depois quando acontece um falecimento. Eu penso que a gente deve marcar muito esse momento com as famílias, porque é nesta hora que a família precisa. Então, eu sempre fui de visitar doente no hospital, nas casas,
Nós celebrávamos sempre a Santa Missa nas casas de doentes e idosos. Quando falece alguém, eu costumo ir no velório, depois faço a encomendação, depois vamos para a igreja, depois vou junto ao cemitério. Eu sei que não é uma tradição por tudo, mas eu, quando posso fazer isso, eu faço, porque eu marco as famílias nesta hora. E assim a memória que eu guardo daqui é de alguém que foi evangelizador, pastor e alguém que incentivou o povo a ter espiritualidade. E eu acho que nós precisamos de espiritualidade nos tempos de hoje. Uma das suas passagens mais desafiadoras, assim como para toda a humanidade, foi a Covid-19, a pandemia, né? Teve dias que o senhor fez aí 2, até mais sepultamentos. O que o senhor lembra desse período, padre? Em primeiro lugar, é algo assim que nos pegou todos desprevenidos. Nós nunca pensávamos que um dia íamos fechar tudo e nos isolar, né? E para nós, padres, foi uma experiência muito difícil, né? Eu, na primeira vez na vida que eu vim aqui, na quarta-feira, na sexta-feira, e celebrei a missa sozinho. Sozinho para o povo, né? Depois a gente pegava nos domingos uma pequena equipe de celebração que ficava longe um do outro e aprendemos também a fazer a missa transmitida em rede social. Nós tivemos que nos adaptar. Aliás, uma das coisas que eu posso também dizer é que eu valorizo muito a igreja ou o padre ocupar espaços nos meios de comunicação social. Nós o fizemos nas rádios e eu faço bastante na rede social, também com a minha mensagem diária. Penso que também isso é evangelização. Então, depois, esse período foi bastante difícil, que o pessoal tinha que ficar em casa, nós mandamos ficar em casa. Só que muitos acabaram gostando de ficar em casa. E receber uma missa pronta em casa, sentado no sofá, tomando chimarrão, e escutando na rádio ou na rede social, acabou acomodando também muita gente. E acho que foi, de um lado, o aspecto positivo, mas também o outro lado que aconteceu. E nós todos esperávamos que, com o Covid, quando terminasse, houvesse muita renovação para melhor. E a gente fica em dúvidas, né, sobre isso, né? A humanidade parece que não evoluiu, não aprendeu. Nós chamamos de sinais dos tempos, né? Deus fala através dos acontecimentos, assim como fala pelas pessoas e através da palavra de Deus. Mas penso que a humanidade como um todo não aprendeu. E o Covid também, além de ter esse aspecto de a gente estar presente, eu fiz o enterro de 39 vítimas do Covid, né? E vocês sabem como é que eram os enterros, né? Não podia ficar perto, não podia abrir o caixão, era todo... Teve um dia, até o Andrei esteve ali no nosso cemitério, que nós tivemos 3 enterros, eu fiz um, depois fui no outro e depois num terceiro. No mesmo momento ali o senhor sai do enterro e vai para o outro, como que se aquilo fosse ser quase banal. Exatamente, isso aconteceu nesse período, né? E depois, em maio do ano retrasado, eu passei pessoalmente o Covid, sem muitos sinais, mas 3 meses depois, quando eu procurei o médico, aí todas as sequelas apareceram, que me deixaram muitas sequelas em questão de memória, de concentração, de motivação, cansaço, de resistência, pulmão, coração. Então, foi terrível, foi terrível.
E em dezembro, depois passei de uma maneira mais leve novamente. E creio que esse é o principal motivo, porque diminuindo as resistências, chegou o momento de dizer, eu preciso parar, eu preciso de um ano para cuidar de mim. Perfeito. O senhor morava aqui do lado, está se mudando hoje. Podemos conhecer lá a sua residência, padre? Né? A partir de agora, então, o senhor é morador de outro endereço aqui do município de Seúba. Vai continuar aqui em Seúba, né? É interessante, eu passo primeiro aqui. Andrei, que eu sou paroquiano agora. Aliás, eu sempre paguei o dízimo na paróquia. É raro isso os padres fazer, mas eu, quando chego na paróquia, eu pago o dízimo como todo paroquiano. Assim como quando ia em festas ou promoções, eu nunca aceitei o cartão de graça. Eu sempre paguei meu cartão porque eu sabia que as promoções, iria fazer tudo o que se fazia, era a necessidade das comunidades. E por que o padre sentar lá bonitinho, pronto? Eu entendo a consideração que o povo tem, mas eu agradecia e contribuía. Então agora vou ser paroquiano, vou vir aqui na missa. Quantas pessoas cabem aqui na igreja, padre? Tá umas 600 pessoas. Já fez muitas missas e celebrações com ela lotada. Sim. Sabe qual é a data que mais lota essa igreja? Missa do Dia Nacional de Ação de Graças. Quinta-feira do mês de novembro. E claro, além disso, temos a Sexta-feira Santa, Páscoa, o Natal, datas tradicionais, né? Nós temos uma igreja muito boa, no sentido assim, nós temos um som ótimo, nós temos bancos estofados, temos uma pintura boa, temos a decoração muito bonita aqui. Inclusive a história desse, né? Aqui, que era o antigo altar, né? Sim, esse é o antigo altar, né? Então, vamos dizer, um ar-condicionado bom, aumenta a conta no fim do mês, mas o pessoal entra na igreja e diz que é bom ficar na igreja. São coisas que você tem que investir, né? Nós conseguimos fazer isso. Bom, a gente sai agora da igreja, né, da vida do padre, e entra na vida do ser humano, daquele que tem, né, o seu cotidiano fora da igreja. Eu queria pedir para o senhor nos conduzir até, né, a sua casa, até onde o senhor morava, e contar um pouquinho da rotina. Qual é a rotina do padre? Qual é a rotina do Aloísio Felipe Verla? A minha rotina, ela normalmente nos tempos bons, agora que eu estive aqui, quando estava bem com saúde e tudo, eu costumava levantar às 4h30 da manhã. Levantava cedo, fazia a minha espiritualidade e depois fazia o meu texto na rede social, no Facebook, todas as manhãs com uma mensagem, né? E depois as atividades do dia. E uma das atividades minhas era a horta, o pomar. Tudo isso a gente foi criando com o tempo. Claro, agora, últimos dias, eu deixei para o próximo. A gente não está com ela assim apresentável para dizer que tem uma horta bonita ou grande. Mas sempre foi uma característica minha ser um padre colono. Me identificando com aquilo que eu sou, que eu fui, né? Agricultor, filho de pequenos agricultores, né? Eu tenho o meu pluviômetro, onde eu tiro a medida da chuva, comunico depois, o pessoal pergunta, e assim vai. E gosto de conviver com o povo, gosto de jogar um baralho, um copo com o pessoal. Uma vez eu era muito pescador, agora faz 6 anos que eu parei. Segunda-feira, a princípio, era nosso dia de folga, né, do padre, nosso domingo. E segunda eu pegava os anzol e ia para a roça, ia pescar. Agora, uns 6, 7 anos, comecei a me colocar no lugar do peixe, aí eu parei. Interessante. O padre tem muito essa característica da empatia, de se colocar no lugar do outro, né? E o senhor é gremista também? Também sou gremista. Ontem à noite eu olhei até um pedaço às 11 horas, aí não aguentei e fui dormir. Sim. Mas para esse ano eu sei que vai ser o ano dos Colorados.
Agora, padre, a gente sabe, né, dessa questão histórica da igreja. Os padres não podem casar e eles acabam também tendo alguns momentos assim de solidão. Como é que o senhor lida com isso? Qual é a sua saída, a sua válvula de escape para esses momentos onde as famílias estão reunidas e o padre muitas vezes está ali, né, ele com ele mesmo? Ontem à noite nós tínhamos um encontro de despedida, muito bonito, por sinal, uma integração com as lideranças. E alguém até leu uma mensagem, o presidente, onde ele até destacava isso, né? Que quando chega ao final do dia, eles, casais, famílias, depois do dia de trabalho, chegava em casa, tinha convivência, janta, o encontro, a TV, família, né? E a nossa família, ela é bem maior que a deles. A nossa família é a comunidade toda, né? Então, vamos dizer, uma das maneiras de a gente lidar com isso é a gente fazer da vida da gente uma doação total, né? Eu gosto do Suassuna, ele diz assim: já que sei pouco e tenho pouco, pouco que tenho eu faço o máximo de doação, né? E eu acho que a melhor maneira de você lidar com tudo isso é você doar a vida, né? Se você faz da vida uma doação, claro, você tem o seu tempo livre. Eu sou muito de ler, gosto de olhar um futebol e também de me integrar com as pessoas, com as famílias, né? E, com certeza, muita espiritualidade e oração, né? Senão... O apego a Deus. Sim. O senhor tem também uma função na comunidade de liderança, né? O senhor lidera milhares de pessoas ouvem o senhor e a partir da sua análise dos fatos, do seu aconselhamento, elas também guiam a sua vida. E a partir desse pensamento, padre, eu queria refletir com o senhor, né, a função hoje, né, além do religioso, mas do gestor. O senhor tem dinheiro para gerenciar, o senhor tem um patrimônio, né, para gerenciar, o senhor tem uma série de situações administrativas a serem resolvidas todos os dias, né? Tem funcionários, tem contas a pagar, tem valores a receber. Como é que o senhor faz justamente esse processo gerencial, né, separando do religioso, sendo o administrador? O principal é você escolher pessoas aptas, capacitadas e distribuir as tarefas, né? Eu penso que esse é o principal, é uma boa escolha. Depois vem toda a questão da transparência. Nós sempre zelamos pela transparência, pela prestação de contas. Isso cria credibilidade. E quando você tem credibilidade, o pessoal colabora também, né? Então, até ontem à noite, quando nós fazíamos o encontro, o pessoal lembrava que quando cheguei aqui, nós tínhamos um caixa de 50 salários mínimos na época. Hoje nós temos em caixa 300 e poucos salários mínimos, né? Então foi fruto, principalmente eu acho assim, da boa gestão daquilo que é da comunidade, que você tem que cuidar bem, de ter boas pessoas em cada setor e criar esse ambiente de colaboração, etc., né? Quando você está bem com o pessoal colabora, participa, né? Mas é um desafio grande, porque hoje as leis, elas são muito complicadas, né? Então, se fosse a gente começar a estudar toda a legislação, não daria tempo, etc. Então, você tem que escolher as pessoas e elas fazem. E ter esse suporte, né? Aqui é um ambiente que o senhor ocupava bastante na casa? A nossa casa é a cara do padre. Uma casa simples. As coisas todas da casa, nós sempre vivemos com uma simplicidade muito grande. Nestes 17 anos, a mesma funcionária que trabalhou comigo, a secretária do lar, a Helena,
venha de manhã às 7 até 1 hora. Coisas todas simples, na simplicidade. Nós nunca vivemos com luxo. Seja no vestir, seja na casa, seja nas coisas. Acho que é um testemunho bonito que a gente deve dar também esse, né? O consumismo está consumindo muita gente, né? E aí surge a competição, aí surge a ganância, a vaidade, aquelas coisas todas, né? E é complicado daí, né? Mas é o meu dia a dia por aqui, né? A casa é antiga, foi construída há muitos anos atrás, né? Sim. Paredes largas. Sim. E continua servindo muito bem aí. Continua servindo para o necessário que a gente precisa, né? Nesse mesmo terreno tem o salão aqui, padre, né? A estrutura dizer, toda. nós temos o salão paroquial grande, 2 pisos. Aqui a casa, com 2 anexos. A garagem e a lavanderia, que também é útil para alguns encontros. A igreja, o ginásio de esportes, que foi uma das grandes coisas que o padre Cláudio fez quando o Selva não tinha um local para o esporte, né? E depois temos toda a parte do centro de evangelização da antiga escola. E além disso ainda o cemitério paroquial, né? Que de vez em quando dá alguma polêmica quando o pessoal não entende que há um cemitério particular, paroquial, e que há cemitérios municipais, né? Os nossos contribuintes do dízimo, eles têm direitos, e um dos direitos é ter um lugarzinho na sua partida, né? E de vez em quando a gente tem que brigar com o pessoal, é desgastante isso, né? Eles pagam também de outras igrejas, só que não há investimento para eles. Há investimento para alguns. Né? Perfeito. Bom, a partir da sua decisão, né, de se afastar, o senhor automaticamente hoje faz a sua despedida, não será mais o padre da sua cidade natal. Qual é o futuro do Aloísio Felipe Verla? O primeiro futuro que começa hoje é descansar, recuperar a saúde, e isso a gente vai fazer com muita convivência. Primeiro o descanso, né? Depois eu gosto muito de ler, muita leitura. Eu não vou sair fazer grandes cursos. Eu quero me colocar em dia com a leitura, com a formação. Eu preciso muitas atividades físicas, estou pensando até em academia, etc. Eu gosto de pedalar, caminhada. Pena que não deixa mais acostamento nas avenidas, nas rodovias, né? Eu pegava a bicicleta e ia até a ponta do Arroio Grande sempre. Depois me trancaram os acostamentos, tive que parar. Então, muita atividade física. Eu tenho a minha família morando aqui, eu quero conviver mais com a família. O senhor tem irmãos ainda? Sim, nós somos 10 irmãos, todos vivem ainda, né? Um pouco espalhados já, alguns já com mais problemas de saúde, mas somos 10 irmãos ainda que nos queremos bem, cada um com seu jeito. Aliás, antes, quando você fazia pergunta, me escapou, eu já te disse que a minha memória falha. Eu sempre fui pessoa de opinião. E por ser pessoa de opinião, de análise, de reflexão, a gente também muitas vezes contraria opiniões. Inclusive opiniões que alguns gostariam que fossem impostas. Então isso, pelo fato de ser pessoa de opinião, isso também ajuda, às vezes, de um lado você ajudar o povo a refletir, mas também questiona outras opiniões, né? E foi uma das coisas também que aconteceram nos últimos dois anos agora, né? Principalmente a partir das últimas eleições, né? Com toda essa polarização que foi acontecendo, né? Também dificuldades com algumas pessoas por conflitos de pensamento, quando não se aceita que alguém pense e fale diferente, né? É uma pena, né?
nós deveríamos crescer na partilha de reflexões, de pensamentos, de ideias, não de agressões. Então isso também ajudou um pouquinho a criar alguma dificuldade para mim nos últimos 2 anos a partir de radicalizações, né? Mas mantenho a minha reflexão, mantenho a minha opinião, aceito o diferente. Só queria registrar isso como algo assim que eu acho importante, mas que também ajudou a criar algumas complicações. O senhor é contra aquelas pessoas que dizem que o padre não pode se envolver em política? Não existe neutralidade. Se você não se envolve, você está tomando essa posição quando você deveria ter uma posição, você não a faz, você está fazendo o jogo de quem quer que você fique quieto. Não é assim, né? Exato. Então eu sempre fui de opinião e quero que as pessoas reflitam e não existe toda a tua posição, toda a tua palavra, toda a tua postura, ela é política. Ou de uma maneira ou de outra, né? Por exemplo, dizia para você que eu sou da política da simplicidade das coisas, etc. E assim por diante, né? Exato. E o senhor já decidiu, depois desse período sabático, é 1 ano que o senhor vai ficar? Sim, a princípio eu pedi e agradeço a Dom Rodolfo e a nossa arquidiocese que entenderam. Aliás, o pedido já foi há mais tempo. Só que na primeira vez que eu pedi a Dom Rodolfo, há 3 anos atrás, ele, em vez de me dar a folga, ele me deu mais uma paróquia. Aí, durante 2 anos, fui pároco de Selva e Colorado. Isso também me ajudou um pouco no desgaste. Esgotar, né? No desgaste e no esgotamento, e nesse meio período também. Então, a ideia agora eu pedi a Dom Rodolfo, e nos primeiros meses não vou assumir funções de padre, digamos, rezar missa, fazer inteiro, sei lá o que, né? Eu vou ser paroquiano que vai participar junto, né? E vou manter, sou padre sempre. Padre a gente nunca deixa de ser, né? E depois de alguns meses, negociando com o Dom Rodolfo, possivelmente eu ajudo em alguma atividade na região da nossa arquidiocese, né? Não aqui, porque ali teremos o pároco, né? Uhum. E quando chegar ao final do ano, estando bem, a minha ideia é voltar ativa numa paróquia. Perfeito. Para a pessoa que está chegando, o que o senhor fala para a comunidade de Selva e da região? Estão bem servidos, né? Vai ter uma substituição à altura? Sim, com certeza. O que mais estou falando é que o pessoal acolha bem ao Padre Eldino Bart. Ele também é natural daqui. Ele, com mais 2 irmãos padres, um já falecido, o Padre Ivo, né, que trabalhava em Colorado, e tem mais um mano padre que está na paróquia de Ernestina, eram 3 irmãos padres. Ele é o mais velho dos 3, né? Ele tem 82 anos, estava trabalhando em Vila Maria, lá na região dos Gringos também, e ele vem para cá também, ele quer nos últimos tempos também conviver um tempo na sua terra, com a sua gente. E ele é um padre muito capacitado, muito sábio, muito inteligente, muito estudado, e ele vai ter alguma limitação própria da idade, mas como padre ele é ótimo, ele vai se dar bem, deve ser bem acolhido. Que bom, né? Eu convido o senhor para a gente fazer a volta e finalizar a nossa entrevista lá na frente da casa paroquial. E o senhor vai falando desse pátio aqui, né? São muitas árvores, muita natureza, muita energia positiva aqui. Sim. Quando eu cheguei aqui em janeiro de 2007, aqui em redor da casa tinha milho, plantação de milho. Hoje transformei tudo isso numa área verde, principalmente com as frutíferas. Tem esta área do outro lado, fiz uma grande horta que me ajudou no sustento da casa, da paróquia, e ao mesmo tempo é meu anti-estresse. Eu sempre gosto de dizer, enquanto eu descarregar na terra, não descarrego em vocês. Então eu gostava de fazer isso e deixo esse espaço agora
eu vou sentir saudades, com certeza. Porque foram 17 anos bem dedicados em todas as dimensões por aqui, Andrei. Verdade, a gente percebe, né, a energia positiva desse lugar e como ele transmite paz e tranquilidade para aquelas pessoas que vêm aqui buscar. Aliás, né? Aqui, a casa paroquial é o lugar mais tranquilo de Selva. Se não houver uma movimentação à noite na praça ou uma promoção no salão, aqui não tem vizinhança, não tem cachorro, não tem barulho. É o lugar mais tranquilo para se ficar. Então tudo isso ajuda até para você ter noites mais tranquilas também, fora quando tem festa e promoção. Nunca levou um susto aqui, padre? Não, nunca tive. Uma visita indesejada? Não. E agora nos últimos anos, fazem agora 6, 7 anos, eu adotei 2 cachorros de rua. Não comprei cachorro bonito, caro não. Adotei a mãe e o filho, a Belinha e o Pintadinho. E como nós temos toda a nossa área fechada, então a gente, fora do expediente, solta eles. E eles correm, fazem um barulho, ameaçam. Já nunca tive nenhum problema sobre isso. Então, nem câmera de segurança não coloquei. Que joia. Muito obrigado então, padre. A gente quer agradecer, desejar que o senhor tenha um descanso merecido, né? E que possa voltar o quanto antes para ser um líder como o senhor sempre foi, em todos esses mais de 46 anos de atividades, liderando pessoas para que elas possam encontrar o melhor caminho do desenvolvimento pessoal, da fé e da união, do amor entre as pessoas. Eu agradeço muito, Andrei, a você, a Marta, a Rádio Cidade. Foi um prazer ter esse encontro com vocês. A gente agora vai então fazer essa caminhada. Nos encontramos em mais momentos ainda. Quero então dar a minha bênção e desejar que todos os nossos ouvintes estejam bem, humanamente, com a família, espiritualmente, com sentido para o seu viver, porque em tempos difíceis nós temos que nos ajudar muito. E que Deus nos abençoe. Para a Rádio Cidade e Jornal Alto Jacuí de Ibirubá, com imagens da Marta Grave, o repórter André Grave.